aqui da igreja, que tem um cuidado maravilhoso para poder nos receber. Glória a Jesus. E sempre quando eu venho aqui, louvado seja Deus, principalmente no período da manhã, Deus ele me dá um chacoalhão, como é que eu posso falar, louvado seja Deus, um balde de água fria para mim que eu possa me despertar para aquilo que Deus realizou na minha vida. Como assim, pastor? Os cultos de manhã, no período da manhã, para mim, louvado seja Deus, é muito significativo. Porque outra hora, aleluia, louvado seja Deus, não muito longe do templo, eu cultuava de manhã no lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está achando que está calor hoje aqui de manhã, lá era 2 vezes mais. Mais meia hora eu estava quase no estado de Mato Grosso, preso na penitenciária Torres de Mirandópolis e outros penitenciárias, mas a que eu mais permaneci foi neste lugar e foi lá que Deus mudou a minha vida. Para a gente poder cultuar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tinha essas cadeiras, a gente cortava, cada vez tinha direito de 2 cobertas, então nós pegávamos uma, cortava um quadradinho e colocava no chão para as pessoas poderem sentar. Não tinha cobertura, louvado seja o nome do Senhor, o sol, muitas das vezes a gente cultuando, algumas pessoas se retiravam do culto por causa do sol quente, não só por causa do calor, mas por causa do sol quente. Aqui você tem cadeira, aqui você tem ventilador, louvado seja Deus, tem janelas abertas, eu consigo contemplar uma paisagem maravilhosa. Lá só via muro de um lado e do outro, e gente andando para um lado e para o outro também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas por que você está falando isso? Aleluia. Porque muitas das vezes a gente só valoriza algo que a gente tem hoje, quando a gente reconhece como era a nossa vida no passado. Tem pessoas que não conseguem valorizar, aleluia, a presença, a graça, o amor de Deus na tua vida, porque você não sabe que a tua vida antes de Jesus era uma vida miserável e desgraçada. Como assim desgraçada, pastor? Era a ausência da graça de Deus. Porque quando você entende, sabe como era a tua vida anteriormente, diante, aleluia, da presença de Deus que Deus te proporcionou hoje, você vai seguir aquele versículo que diz: em tudo dá graça. Aleluia, Jesus! Em tudo dá graça. Então eu dou graça, aleluia, por estar aqui hoje com a minha família, porque eu estava lá longe deles. Eu dou graça que tem um banco aqui para poder se assentar, porque lá eu tinha que sentar no chão. Eu dou graça, aleluia, porque o ventilador e a cobertura, porque lá não tinha. Mas eu falo para você, não tinha cadeira, não tinha ventilador, não tinha cobertura, mas tinha a presença de Deus. Porque a minha Bíblia diz, aleluia, que Deus fez uma promessa de estar comigo e contigo todos os momentos e os dias da nossa vida até a consumação do século. E eu não vi ele falando o endereço que ele está. Ele falou desta maneira: por onde quer que você for, eu estarei contigo. Então fala para o teu irmão, seja grato por estar aqui esta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando o nosso irmão Ezequiel ele fez, louvado seja Deus, o convite para mim, eu sou, não sei, eu posso ser, pode me chamar de quadrado, de tapado, de qualquer coisa, mas desta maneira que Deus me instruiu, é desta maneira que eu faço. Quando eu vou trazer uma mensagem, eu quero trazer uma mensagem que venha da parte de Deus. E como que eu trago uma mensagem que venha da parte de Deus? Eu vou perguntar para ele. E como que eu pergunto para Deus? Orando. E assim que o irmão me proporcionou, me fez um convite, eu falei: amém, nós vamos, louvado a Deus. Depois que eu desliguei o telefone, eu falei: e agora, Jeová? E eu fui orar e pedi a mensagem para Deus. E sabe o que foi que Deus fez quando eu fui orar? Nada. Eu falei: misericórdia. Ontem à noite eu fui orar. Deus, nada. Na madrugada eu falei, a Bíblia fala assim, que homens que me de madrugada me buscam, me encontram. Eu falei: talvez estava congestionada a linha, né? Vou pegar de madrugada, porque muitas das vezes tem muita gente que fala com Jesus de madrugada. Eu vou pegar lá, louvado seja Deus, mas quando eu orei de madrugada, nada. Aí a gente já começa a passar aquele pelo coração, aquele cara frio. Por quê? Eu poderia chegar aqui, não, conhecimento humano, mensagens que eu preguei anteriormente, não tenho o costume de repregar mensagem. Por quê? Porque eu sei e aprendo e entendo com Deus. Deus me deu uma mensagem para pregar naquele momento, e se Ele tiver que falar com outras pessoas, Ele vai usar outra maneira. Pode ser a mesma palavra, mas a mensagem vai ser diferente. E não veio. Aí hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui orar para Deus e Deus falou: filho, eu estou te dando a mensagem desde o momento que você falou comigo. Eu falei: mas como assim, Jeová? Aí a irmã veio aqui louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, toda a mensagem. E qual foi o primeiro louvor que ela trouxe? Deus não rejeita
O que eu fui fazer para pedir a mensagem para Deus? Eu estava orando. Sabe o que Deus está falando? Tem vezes que você vai pedir coisa para Deus, Deus já te deu, você só não está conseguindo ver. E eu falei, mas tá bom, Senhor, então eu vou falar sobre oração. E quando Deus me deu, aleluia, Deus confirmou e falou sobre isso, Ele me dava um tema. E o tema é: arma que o inferno não neutraliza, mas que pode neutralizar o inferno. Fala para o teu irmão, você tem uma arma que o inferno não neutraliza, mas que você pode neutralizar o inferno. Sem mais delongas, abra vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, com a honra e glória do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu fiquei ainda me indagando, Senhor, porque a gente, porque oração é você conversar, falar com Deus. Glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, louvado seja Deus. Vamos ler. Eu falei, Senhor, mas esse versículo? Sim, esse versículo. Versículo 31. Glória a Jesus. Conhecido pelos cristãos, louvado seja Deus, por todos que amam a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Você vê, Senhor, o Senhor está falando de oração, e é esse o versículo. E quando eu vejo esse versículo, eu lembro de outra situação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Eita glória. Louvado seja Deus. Eu vou esperar os irmãos acharem. Enquanto os irmãos acharem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus preparou ali para mim e para minha família, agora no fim de ano, uma viagem. E a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi de carro. E chegando lá, Deus preparou uma casa, preparou tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a gente está no Rio de Janeiro, a gente vai querer conhecer os lugares que tem no Rio. E a gente foi em algumas praias e agora a gente está lá em Niterói. E fomos para uma praia, uma fazenda chamada Itaipu. Chegamos lá, a praia lotada, os estacionamentos tudo cheios. O que a gente fez? Fomos procurar nas ruas. E fomos procurar em algumas ruas, as ruas também tudo lotadas. E corremos uma rua, vimos umas placas, corria da placa, não pode estacionar, proibido. Até que nós achamos um lugar, tinha placa, mas era afastado da placa. E fomos para a praia. De manhã, estamos lá curtindo, e o sol, graças a Deus, abençoado. Falamos, vamos embora lá para as 5h30, 6 horas da tarde, tá bom. E estamos curtindo. Chegou um momento que eu falei para minha esposa, não for sair 5h30, ou 6 horas da tarde, todo mundo vai pensar, então a gente vai pegar trânsito até para sair daqui. Então o que é tal a gente de agora? Umas 4 horas, umas 4h30. E ela concordou. Os meninos estão lá se divertindo, aquela situação toda, e nós vamos embora. Resolvemos ir embora mais cedo. Quando a gente arrumou as coisas, estamos indo em direção ao carro. Quando a gente chega lá, a minha filha Janaína olhou e falou assim, aquele é o nosso carro? Eu falei, aquele é o nosso carro aonde? Em cima do bicho. Foi isso que eu falei, mano. Falei, meu Deus. Já bate aquele desespero, acabou o rolê. Acabou o peão. Em outro estado, o carro guinchado, o porta escrito lacrado, o carro todo lacrado. Eu falei, meu Deus. E a gente foi lá, chegamos perto do rapaz lá, que era do responsável. Falou, não, mas a gente estacionou o carro aqui, fomos para a praia, e estava o rapaz me ouvindo. Daqui a pouco ele só falou só uma coisa. Tá bom, eu vou descer o seu carro. Não falou de multa, não quis dar sermão, não quis nada. Louvado seja Deus. O rapaz que estava no caminhão falou, mas o que? Não, pode descer o carro dele, da família, pode descer. E desceu o carro, coração na mão. Nós com o maior cuidado do mundo para tirar o lacre. Entra dentro do carro, jogamos as coisas de qualquer jeito. Vai que o camarada muda de ideia. Só que ele não ia mudar de ideia. Por quê? Porque que nem foi falado aqui. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, louvado seja Deus. E é nesses mínimos detalhes que a gente temos que se apegar para quê? Para não viver uma vida de murmuradores, porque os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Vamos lá, porque interessados, Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, se todos encontraram, diga amém. Amém. A minha Bíblia diz, eu creio que a tua também, mesmo que em outra versão fala da mesma forma. E disseram-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e a tua casa.
Pode colocar a Bíblia de lado, em cima da cadeira, e aplauda o Senhor com alegria, porque Ele é digno de todo louvor, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar e ficar à vontade na casa de Deus. Mas pastor, quando eu leio esse texto, quando eu já vi outros irmãos ministrarem este texto, quando eu leio também trago para a minha vida, fala que o Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, está falando sobre família, está falando sobre salvação na tua casa, está falando sobre a providência de Deus no teu lar. Mas você falou aqui no início da ministração que Deus estava falando para você acerca da oração. E o que tem a ver este versículo com oração? Ei, vou falar novamente, orar é você falar com Deus, e você falar com Deus, louvado seja Deus, não existe conversa em só você falando, você fala, outra pessoa ouve, outra pessoa fala, você escuta. Então na oração eu falo com Deus, e a Bíblia, Deus fala comigo, e nesse relacionamento eu crio uma intimidade com o Eterno. Mas vamos lá, que não é ainda isso, meus amados irmãos. A Bíblia, o texto ao qual nós lemos, vai falar de dois homens, um deles é Paulo, o outro é Silas. Todos conhecem a história, mas vamos recapitular aqui um pouquinho versículos anteriores. A Bíblia vai dizer que agora, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo está deitado, e agora ele foi arrebatado a uma visão, e numa visão havia um homem dizendo, aleluia, salva-nos, venha para a Macedônia, aleluia. A Bíblia diz que agora Paulo pega Silas, entra no navio e vai em direção à Macedônia, e chegando, aleluia, na cidade de Filipos, onde é a primeira cidade da Macedônia, a minha Bíblia vai dizer que aqueles homens vão procurar um lugar para orar. Chegaram em um lugar estranho, e a primeira coisa que eles se preocuparam foi em orar. Então nós já vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e quando uma pessoa ela é direcionada por Deus, não importa o lugar que ela esteja, ela quer sempre ter e manter a comunhão com Deus, e não tem como manter a comunhão com Deus se não for por intermédio da oração. E agora saiu Paulo e Silas, louvado seja Deus, procurando um lugar para orar. Por quê? Porque dentro da cidade não podia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles saíram, viram perto de um rio algumas mulheres. E essas mulheres, louvado seja Deus, estavam lá reunidas. E o apóstolo Paulo agora começa a conversar e falar com aquelas mulheres. E uma delas leva Paulo e Silas para a sua casa. E levando Paulo e Silas para a sua casa, elas ministram, falam do amor, da misericórdia, do sacrifício e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que acontece? Aquela casa de Lídia e toda a sua família são salvas. E além de ser salvos, a Bíblia diz que todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Como que começou a transformação na vida daquela família? Como que começou a transformação na vida daquela mulher? Através de um homem de oração. Glória a Deus. Então, aleluia, muitas das vezes eu e você estamos aqui na presença de Deus, na casa de Deus, é louvável e agradável a Deus. Mas será que você tem saído para outros lugares para poder levar a mensagem que você escuta, ouve e fala aqui? Oh glória! Por quê? Porque quando você mantém o teu ritmo de oração na presença de Deus, mantém o teu ritmo de oração, de buscar a presença de Deus, foi isso que Deus falou: e pregai o evangelho a toda criatura. E será que eu, pastor Elton, será que você tem saído para anunciar o evangelho de Deus? Será que você tem se revestido da oração para poder transformar e modificar vidas aqui na terra? E a minha Bíblia vai dizer, aleluia, que no outro dia Paulo e Silas foi fazer o quê? Sabe por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Eu orei sexta-feira, na outra sexta-feira eu oro. Eu orei mês passado, no outro mês eu oro. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, aleluia, e 8, dizendo: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos. Pedi, ele fala, pedi, busca e bate. Ele não está falando para você, só que ele
sequência. Buscar sequência. Tenha uma vida constante de oração. Por quê? Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate vai se abrir. Pastor, mas eu orei e não aconteceu nada. É porque não é no teu tempo, nem da maneira que você quer. É no tempo de Deus e da maneira que Ele quer. A minha Bíblia diz que agora saiu Paulo e Silas, aleluia, no outro dia para orar. Enquanto eles estavam indo, a minha Bíblia diz que apareceu uma jovem atrás dele, perturbando. Ei, estes homens que anunciam o reino são servos do Deus Altíssimo. A minha Bíblia diz que ela fazia isso continuamente. Quando eu leio e a Bíblia me mostra isso, aleluia, sabe o que Deus está falando? Se você não tem perseverança na oração, o Satanás não desiste da tua vida. Os camaradas estavam indo orar, a endemoniada estava indo lá. Imagina aqueles que não oram lá, e conde, que de paz, que ele alabas, e conde faz que oxere que alabas. Paulo e Silas, homens de oração, todo dia Satanás estava lá perturbando a vida deles. Imagina você que não ora. Ah, pastor, Satanás vai estar perturbando a minha vida? Não, por quê? Porque você não dá trabalho para ele. Porque quando você dá trabalho para ele, aleluia, aí sim ele vai te perturbar. Lembra lá de Jó? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que os filhos de Deus agora se reuniram para buscar a presença de Deus. E quem é que estava lá no meio? Quem é que estava lá no meio? O diabo. O diabo. Ei, lá no terreiro, os camaradas têm que invocar para o inimigo descer. Na igreja, se você tem brecha, ele mete o pé. Por quê? Os que estão lá são dele. Eles querem tirar daqui para levar para lá. Mas Deus manda falar que você tem uma arma que neutraliza o inferno. E o inferno não pode neutralizar. Aleluia. Porque estava lá, aleluia, pastor. Então quer dizer que o diabo não está na igreja? Ele está onde você e eu der brecha. Vamos lá para o livro de história, aleluia, louvado a Deus para a Bíblia. Livro de São Marcos, seu capítulo 1, vai falar desta maneira, no versículo 8. Vai falar que agora Jesus está dentro da sinagoga. E sinagoga na antiga era o que, meu irmão Ezequiel? A igreja. Era a igreja dos judeus é sinagoga. E Jesus está lá fazendo o quê? Fazendo o que eu estou fazendo aqui esta noite, o quê? Esta manhã, ministrando, falando da palavra de Deus. Só que quando Jesus estava falando da palavra de Deus, dentro da igreja, tinha um camarada lá, endemoniado. Quem aqui já viu demônio ser expulso de pessoas dentro da igreja? Então ele entra dentro da igreja, sim ou não? Mas não é uma forma que ele entra, ele tem que sair. Ele pode até entrar por uma brecha, mas pela minha e pela tua oração ele tem que sair. Porque a minha Bíblia diz que agora quando Jesus viu aquele camarada endemoniado, os demônios olharam para ele: ei, que viesse fazer aqui, nos atormentar, nos oprimir antes do tempo. Satanás, Jesus só falou para ele: ei, cala e sai dele. Eu não vi Jesus entrevistando o demônio. Quantos anos você tem? Qual é o seu RG, o seu CPF? Você trabalha na onde? Quem foi que te enviou? Eu só vi Jesus falando: ei, cala a boca e sai dele. Eu não vi onde aquela basurieta da cheia, onde não comanai. Por quê? Porque no livro de São João, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade. No versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No livro de 1 Coríntios, aleluia, capítulo 3, versículo 17 diz que Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. E o Espírito de Deus está aqui esta noite, onde demônio
Por quê? Porque aqui ainda tem homens e mulheres de oração. E a Bíblia vai dizer, voltando para a palavra, aleluia, que Paulo e Silas estão orando, aquela mulher perturbando eles. Até que um momento Paulo olhou para ela e falou: ei, espírito imundo, saia dela. E o espírito fez o quê? Saiu. Só que a minha Bíblia diz que aquela mulher dava muito lucro para os seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E agora, louvado a Deus, aqueles homens foram até Paulo e Silas, amarraram eles. A minha Bíblia diz que rasgaram as suas vestes e o açoitaram com vara. Bateram só em Paulo? Bateram só em Silas? Rasgaram a roupa só de Paulo? Não, rasgaram só a roupa de Silas. Quem apanhou? Quem apanhou? Rasgou a roupa de quem? E você acha que só por você passa problema e teu irmão não passa? Você acha que só você passa por dificuldade e teu irmão não passa? Aleluia! O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, aleluia, no livro de São Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12, aleluia, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, aleluia, e mentirem, disserem todo mal por minha causa, aleluia, exultai-vos e alegrai-vos, por quê? Assim perseguiram o profeta de vós. Tem muito crente hoje em dia, aleluia, meu amado Ezequiel, que se sente um coitadinho. É só ele que passa por luta, é só ele que passa por dificuldade, só a família dele que dá problema. Ei, Paulo e Silas apanharam, Paulo e Silas foram as suas roupas rasgadas, Paulo e Silas foram arrancados. Então olha para o teu irmão, não é só você. E agora a minha Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que por causa dessa libertação, Paulo e Silas apanharam. Paulo e Silas tiveram suas vestes rasgadas, e Paulo foi preso e Silas foi para casa. Silas foi para casa e Paulo foi preso. Quem foi preso? Da mesma situação que eu e você enfrentamos, os nossos irmãos enfrentam. Porque Jesus que disse, não fui eu, no mundo tereis muitas bênçãos. No mundo terei muitas casas e carros. No mundo terei muito dinheiro. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que estava falando? Indiferente do que você enfrente, de que você passe na tua vida, eu venci e você também vencerá. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Então a minha garantia de vitória, a minha garantia, aleluia, de sobressair da dificuldade é saber em quem e onde estou. E agora está Paulo e Silas dentro da prisão. Por causa do quê? Por causa de uma libertação. Porque é isso que acontece. Se você não dá trabalho para o inferno não vai dar trabalho para você. Mas se você começar a cutucar o inferno, ele vai se levantar contra a tua vida. Mas ele tem dois trabalhos. Um é de se levantar, o outro é de cair por terra. Aleluia. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, no livro de Daniel, no seu capítulo 6, que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. A minha Bíblia diz, não sou eu, que ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. E ele não orava, aleluia, escondido. Ele não escondia, louvado seja Deus, quem ele adorava, quem ele buscava e quem ele servia. O que tem de crente hoje com vergonha de levar a Bíblia para a igreja. O que tem de crente hoje com vergonha de, aleluia, de conduzir a palavra de Deus. O que tem de crente hoje de esconder que é cristão no trabalho, na escola, aleluia. Você pode até, aleluia, esconder. Mas a minha Bíblia diz que quando Pedro quis negar Jesus, a mulher falou: ei, tu é um deles. Por quê? Tu anda igual a ele, tu fala igual a ele, tu se veste como ele, você é um deles. E agora Daniel está lá, louvado seja
Deus usava Daniel, aleluia. E agora os camaradas com inveja do Senhor incitaram o rei Ciro a fazer um decreto que durante o percorrer de 30 dias, qualquer pessoa que fizesse uma oração, uma petição, se não fosse ao rei Ciro, seria jogado dentro do Caribe. Dentro lá do Campo do Jordão na época de inverno. Dentro da cova dos leões. E Daniel ficou sabendo do decreto do rei. E Daniel foi lá e parou de orar, né? Daniel foi lá e parou de orar, né? Daniel parou de orar, igreja? Então por que você quer parar de vir para a igreja quando o irmão falou alguma coisa que tu não gosta? Por que você para de buscar a presença de Deus quando vem uma dificuldade? Muitas pessoas desistem, para de buscar a Deus, a presença de Deus. Por quê? Fulano falou que não vai com a minha cara. Fulano falou que não gosta da minha roupa. Fulano não me deu a paz do Senhor. A paz é do Senhor, não é do teu irmão nem da tua irmã. Requei, canalha, sei, que lá vai, Daniel estava com um decreto de morte e não deixou de buscar a presença de Deus. Teu irmão pisou no teu pé, você não quer mais frequentar a igreja. Quem pisou no teu pé foi o teu irmão ou foi Deus? Foi o teu irmão ou foi esse templo aqui que tem pé? A igreja aqui tem pé, só estiver da escondida, né? Aqui tem pé aqui, meu irmão Ezequiel, tem pé esse templo aqui? Tem rampa ali, ó. Pé não tem. Então teu irmão pisa no teu pé. Você quer deixar de vir para a igreja? Por quê? A igreja é um conjunto, é um corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça. Então Daniel, no decreto de morte, de ser lançado dentro de uma cova de leão, sabe o que foi? Imagina eu, Bíblia não diz, vai lá, mente louca de pregador. Daniel falou, sabe o quê? Aí é que eu vou orar nele. E essa é a atitude que eu e você temos que ter. Que se, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está acontecendo uma outra situação na minha e na tua vida, significa que o inimigo está furioso e está perto. O que você tem que fazer? Se distancia dele. E como se distancia dele? Vamos lá para a Bíblia, louvado seja Deus, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: aleluia, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai te abraçar, ele vai abrir um sorriso para você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. O trono, foi isso que Daniel fez. Ele falou: ei, eu vou me sujeitar a Deus. Como? Vou orar. Vou resistir ao diabo. Como que eu vou resistir ao diabo? Estou pouco ministrando para o decreto. E o diabo vai fugir. Por quê? Porque você temos uma arma que neutraliza o inferno. E o inferno não pode neutralizar. Aleluia. E Daniel foi lá orar, como de costume. É isso que a minha Bíblia diz. Daniel foi orar como de costume, meu irmão Expedito. Então ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração. E não era nada exterior que ia mudar o seu ritmo, estilo de vida. Mas tem muito crente termômetro externo. Como assim crente termômetro externo, pastor? Se está tudo bem do lado de fora, eu estou bem do lado de dentro. Se está tudo ruim do lado de fora, eu estou ruim do lado de dentro. Só que o teu exterior não pode influenciar o teu interior. Mas o teu interior pode, deve, tem que influenciar o exterior. E Daniel está orando, a minha Bíblia diz, aleluia, e foram enviados do diabo lá até o rei Ciro. O Senhor não fez um decreto, até selou com o teu anel, falou que fizesse uma petição, uma oração ao Deus no decorrer de 30 dias.
Ia ser jogado na cova dos leões? Sim. Então, não deu nem 24 horas, Daniel já está orando ao Deus dele. Não deu nem meia hora, Daniel já está orando ao Deus dele. Eu vou continuar, eu vou diminuir até você entender. Não deu nem 10 minutos, Daniel está orando ao Deus dele. Você não entendeu? Eu vou falar rasgado para você entender. Quando você recebe uma má notícia, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, rapaz. Mas muitas das vezes nós, quando vê uma situação, imediatamente você vai murmurar. E quanto mais você murmura, menos força para orar você tem. Por quê? Porque o inimigo consegue inibir aquilo que pode neutralizar ele na tua vida. Mas ele só inibe quando eu e você dá legalidade para que ele possa fazer isso. A Bíblia diz que imediatamente o rei mandou chamar Daniel. Ei, Daniel, você orou? Orei. E vou continuar orando. Mas eu vou te jogar dentro da cova dos leões. Tem quantos leões lá? Tem uns 3, 4. Coloca mais 20. Por quê? Livro de Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Lembra dos Salmos 91, que todo mundo lê, até quem não é crente tem a página amarela em casa que diz que aleluia, que os anjos, que o louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que 1000 cairão ao teu lado e tu. Então por que você está com medo de algo que está chegando na tua vida, ou que ainda vai chegar, ou que nem chegou ainda, você já está mentalizando? O que tem mais hoje em dia são depressões. O que é depressão, louvado seja Deus, é preocupação com o futuro. Jesus diz, não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela súplica, oração, com ação de graça. Então muitas pessoas, aleluia, ficam angustiadas, aflitas e depressivas por causa do futuro, que nem chegou ainda. Basta cada dia o seu próprio mal. E agora está Daniel, o rei pegou Daniel, colocou ele dentro da cova, pegou uma pedra, colocou a pedra, selou com o seu anel e foi para sua casa. Sabe o que foi que aconteceu? Quando o rei chegou em casa, ou no palácio, ele não quis comer, não quis beber, não quis ouvir música, não quis entretenimento, não quis nada. Sabe o que eu entendo e vejo com isso? Quando o rei chegou em casa, ele foi jejuar e orar pela vida de Daniel. Mas foi ele que colocou Daniel dentro da cova dos leões. Sim. E pela atitude de Daniel, de não reclamar, de não retrucar, acabou contagiando o camarada. Fala para o teu irmão, a tua atitude pode mudar mais do que palavras. Porque o camarada já foi, não só orou, ele já não quis comer nem beber nada, além de orar, ele já foi jejuar por Daniel. Sabe o que Deus está falando por mim e por você? Que muitas vezes pessoas vão se levantar contra a tua vida. Pessoas vão falar mal de você, vão te caluniar. Sabe o que você tem que fazer? Continuar sendo o mesmo. Por quê? Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Por quê? Porque fazendo isso, brasas se amontoarão sobre sua cabeça. Sabe o que significa brasas se amontoarão sobre sua cabeça? Eu só fiz mal para ele, eu só fiz mal para ela, e ela só faz bem para mim, ele só faz bem para mim. Eu vou ter que mudar de atitude. E no dia seguinte, a minha Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o rei foi lá bem cedo, chegou perto da cova, que estava envolto numa pedra, e disse, Daniel, lá de dentro ele escutou o rugido do leão, lá de dentro ele escutou os leões fazendo festa, o cheiro do churrasco de Daniel, lá de dentro ele ouviu uma voz dizendo, o rei vive. O rei vive. Mas Daniel
aquilo porque ele estava orando, sim. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, persevera na oração. Mesmo creio eu dentro daquela cova, mesmo, aleluia, envolvido, rodeado de leões, Daniel ainda continuava orando. E eu vou lá, mente minha, não vai procurar isso na Bíblia que não está não, é mente de pregador. Sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Leão gosta de comer o quê? Leão gosta de comer o quê? Daniel não foi comido porque ele estava no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Aquele que é nascido do Espírito, andai em Espírito. Glória, glória a Deus. Você quer ver o leão te rodear e não te tragar? Anda no Espírito. E para andar no Espírito, ora, jejua, lê Bíblia, se consagra, seja temente, obediente a Deus. Aleluia. Saiu Daniel da cova. Eita glória. Saiu Daniel da cova. O rei foi lá. Cadê aqueles que acusaram ele? Cadê aqueles que trouxeram Daniel até mim? Estamos aqui. A minha Bíblia diz que pegou o camarada, toda a sua casa, jogou dentro da cova, e antes de chegar no fim, no fundo, os leões já haviam destroçado eles. Sabe o que Deus está falando? Quando você tem uma vida de oração, as lutas que você passa, aqueles que olham, te caluniam e falam mal da tua vida, não conseguem passar nem perto. Por quê? Se passar vai ser destroçado. Então tenha uma vida de oração. Só que pastor, muitas das vezes, quanto eu mais oro, parece que mais a situação fica pior. Glorifica a Deus por isso, é sinal de que está dando resultado. Você vai lá, louvado seja Deus, no livro de 2 Reis, no seu capítulo 6. A Bíblia vai dizer que agora o rei Ben-Hadad se levantou contra Israel, contra Samaria. Só que lá em Samaria havia um homem de oração, meu irmão. Seu nome é Eliseu. E não era somente uma oração, era de oração e consagração e intimidade com Deus. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad da Síria armava emboscada contra o exército de Israel. E quando ele armava emboscada, Deus revelava a Eliseu, Eliseu falava e falava para o rei. O rei desviava o exército dele e se livrava da emboscada. Ei, quando você tem uma vida de oração, você consegue livrar lá pessoas no laço do passarinheiro. Quando você tem uma vida de oração, Deus consegue e pode te usar para você salvar e resgatar vidas. Só que quanto mais Eliseu é usado, mais o inimigo se enfurecia. A minha Bíblia vai dizer que agora o rei Ben-Hadad está ali na sua casa e falou assim: ei, tem um cagueta aqui comigo. Como assim? Eu armo as emboscadas, quando nós chegar lá, o rei de Israel já sabe. Falou: Senhor, não tem nenhum cagueta aqui não. Por quê? É o contrário, lá tem um homem de Deus. E tudo que o Senhor fala no seu quarto, Deus revela para ele. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer nada antes de revelar aos teus santos, os profetas. Deus nunca vai te deixar confundido, enganado, quando você tem uma vida de oração. Porque esta é uma arma que neutraliza o inferno. Olha, tinha emboscada, através da oração é neutralizada. A minha Bíblia diz que agora o rei Ben-Hadad, ele pega todo o seu exército, envia até Samaria. Quando o exército vem para uma localidade, o primeiro lugar que ele quer tomar é o quê? O palácio, sim ou não? É o rei, quer ir lá pegar o rei. A minha Bíblia vai dizer que todo o exército ficou em volta da casa de Eliseu. Era para ir atrás do rei, mas foi atrás do profeta. Sabe o que Deus está falando? Que o inimigo está vendo, aleluia, que Deus está te usando, e Ele está levantando umas legiões para cercar a tua casa. Talvez a tua casa, a tua família, o teu ministério esteja cercado agora. A minha Bíblia diz que agora levantou de manhã cedo Geazi. E a Bíblia diz que quando Geazi levantou, às vezes para pegar água, para fazer um café para o profeta, aleluia, ele pegou a água, na hora que ele estava voltando, ele viu carros e cavaleiros. Cavalos e cavaleiros. Imagina que ele soltou um balde d'água, entrou
Eliseu, levanta, socorre, porque o negócio estreitou. Agora desse a gente não consegue sair. Talvez pessoas estão olhando para você e falando, agora desse ele não levanta mais. Dessa ela não levanta mais. E agora Eliseu abriu a janela e falou, isso é todo o exército do rei da Síria. Mas isso, a Bíblia diz que agora Eliseu fez ele orou para matar todo o exército. Ele orou para virar o Sansão e sair dando murro em todo mundo. A minha Bíblia diz que Eliseu orou assim, Senhor, abra os olhos para que ele veja. Por quê? Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Só que quando eu li esse texto, eu achei algo interessante. Quando Geazi saiu, ele viu cavalos e cavaleiros. Quando ele abriu os olhos, ele ainda continuou vendo cavalos e cavaleiros. Só que tem um porém de fogo. Os cavalos e cavaleiros de Ben-Hadad eram de carne e sangue. Os carros e cavaleiros do céu eram de fogo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Pode se levantar o inferno todo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Eu ainda continuo sendo rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Senhor dos exércitos, não é dos exércitos. E agora, aleluia, depois que ele fez essa oração para abrir os olhos de Geazi já ficou mais tranquilo. Espero que você se tranquilize com essa mensagem aqui esta manhã. Agora ele orou invertido, falou, Senhor, segue o inimigo. Ele orou para abrir os olhos do aliado e agora ele está orando para cegar o inimigo. Sabe o que Deus está falando? O inimigo vai procurar a tua casa e não vai encontrar. O inimigo vai procurar você, não vai te encontrar. O inimigo vai procurar, aleluia, onde é o teu trabalho para poder te atormentar. Não vai te encontrar. O inimigo vai procurar o caminho que você passa para vir para a igreja e não vai encontrar. Por quê? Por causa de uma oração que neutraliza o inferno e o inferno não pode neutralizar. Voltando para a palavra, eu já encerro. E agora está Paulo e Silas lá dentro da cadeia, dentro da prisão. Está um culpando o outro. Olha, foi culpa sua. Olha lá, olha essa marca aqui. Era para ser em você. Você que é culpado, Paulo. E Paulo falou, não, o culpado é você, Silas. Se você tivesse corrido mais, não teria sido pego. Era isso que ele estava fazendo, né? Estava dentro do problema, um culpando o outro. Isso não acontece no dia a dia, né? Ninguém culpa ninguém por nada. Não tem Eva, não tem Adão aqui, né? Não tem serpente. Todo mundo é exemplo. Senhor, eu sou o culpado. É igual Davi. Senhor, eu sou o culpado, livra. Todo mundo aqui é Davi, não tem nenhuma Eva, nem serpente. Muitas das vezes Satanás usa esse mecanismo de culpa, sendo que a minha e a tua luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra a carne e o sangue que a gente mais luta. Quem aqui, se pudesse agora dar um soco bem dado na cara do diabo, daria? Levanta a mão. Só eu só? Rapaz, Deus te dá a oportunidade a todo momento através da oração e você não usa. Aleluia, bofetada na cara do inferno. Joelho no chão, crente. A arma que Deus te deu foi oração. Por quê? Tudo que pedis de oração, querido, recebereis. Se pedis alguma coisa
em meu nome eu o farei. E está lá Paulo e Silas, não está um murmurando, apontando o outro, não. A minha Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. Na prova, pastor, sim. Oravam e louvavam a Deus. E quando eles oravam e louvavam a Deus, a minha Bíblia diz que os outros presos ouviam. Os outros presos ouviam. E se os presos ouviam, imagine aquele que a oração e o louvor era direcionado. Glória a Deus, me ajuda, Jesus. Estou terminando. Quando eu confessei Jesus como meu Salvador, foi o que eu aprendi, eu tomei para mim muito de orar. Como eu estava na cela do presídio, então tinha que ter aquela, como é que eu posso falar, que as pessoas não estão muito na igreja, ordem e decência. Tinha que ter ordem e decência porque os camaradas estavam assistindo televisão, jogando, fazendo um monte de coisa ruasa, mas o crente tinha que ter ordem e decência. Eu rasgava o verso. Senhor, meu Deus, meu Pai, que isso, que aquilo, outro. Sabe quem é que vinha falar para me orar em espírito? Outro crente. Os camaradas que eram do mundo não falavam nada, muito pelo contrário, gostavam. Mas viu outro crente falava, irmão, tem que orar em espírito. Eu falava, acabou de conversar, orar em espírito, como assim orar em espírito? Para eles, ou para algumas pessoas, orar em espírito é orar em. Eu lembro aqui que quando os camaradas estavam cheios do Espírito Santo, a minha Bíblia diz que todos falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo nos concedia. Eu não vi aqui falando orando em espírito em silêncio. Por quê? Porque quando eu segui esse conselho em silêncio, eu tinha uma opção do inferno que eu estava no escritório de Satanás. Mas quando eu rasgava o verbo, ele saía correndo, sempre ele está correndo até hoje. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ei! Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E não é para você orar em silêncio, não. Rasga o verbo. Tem pessoas que orar, aleluia, entrar no quarto e fechar a porta, acham que é ficar lá. Ore e oculta teu pai, é você orar em silêncio. Mas Deus não é surdo. Então por que ele falou? Pede e dai-se-vos-á. Abra a tua boca, fala com Deus, porque eles estavam orando e louvando, os outros presos ouviam, de repente sobreveio um tremor de terra, onde portas se abriram, cadeias caíram. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se você colocar em prática hoje essa arma que o inferno não neutraliza, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida, e portas que estavam fechadas vão se abrir. Cadeias que estão prendendo a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, o teu ministério, vão cair por terra. E as cadeias caíram, portas se abriram. E o que aconteceu? O carcereiro, que se algum preso fugisse, iria sofrer a pena, caiu lá dentro da cela com a sua faquinha de cortar pão para tentar se matar. Quando ele foi se matar, Paulo falou: ei, não te faça tal mal, porque estamos aqui. Ele falou: mas peraí, cadeia caiu, porta se abriu, e você continua aí? Sim, por quê? Porque eu sou um homem de oração. E ainda tem algo a mais para Deus fazer aqui neste lugar. E o que eu devo fazer? Chega no texto como nós lemos: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós vemos que através de uma atitude de oração, pessoas foram libertas de potestade demoníaca. 2 famílias foram salvas. E vidas foram transformadas dentro do cárcere. Por quê? Porque a minha e a tua oração, se coloca de pé, porque eu já vou encerrar, por favor. Obrigado, Jesus. Porque a minha e a tua oração
E o inferno não pode neutralizar. Fala para o teu irmão, volte a orar. Volte a orar. E se fala para ele, mas se você ora, ora mais. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E as palmas.